Se este povo se calar, as pedras clamarão. O assunto da semana nos leva a estudar, nos leva ao conhecimento. Como diz o próprio Deus, o meu povo erra por falta de conhecimento. E o que é a falta de conhecimento? É tratar o estudo, é tratar as coisas de Deus com desprezo. E Deus tem falado de muitas maneiras com este povo. Guarda esta mensagem. Guarda esta mensagem. Mosaico de Megido. Uma pedra encontrada de 1800 anos. 1800 anos na cidade de Megido, norte de Israel. Megido não aparece muito na Bíblia. Ela aparece em 2 Reis 23 e 29, que fala de uma guerra de um tal rei Neco do Egito contra a Síria. E o rei Josias de Israel, um rei que até então perfeito, o erro dele foi entrar numa guerra que não lhe pertencia. Ele mandou tropa ao encontro desse rei Neco. E o rei Neco mandou avisar ele por escrito: Deus está comigo, não entra nessa guerra, eu não tenho nada contra vocês. Ele tirou o traje real, colocou o traje de um soldado simples e foi para essa guerra e morreu. Ele não acreditou que Deus, o Criador, estava com o rei do Egito. Por isso que tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Que o rei do Egito falou: o Criador está comigo. A minha guerra não é contigo. Tá vendo o que é se envolver com a vida dos outros? O rei Josias. Estuda a história, a morte do rei Josias também é outro vídeo. É outra história, é outra palavra. Mas o assunto hoje e foi nessa cidade de Megido que o rei Josias perdeu a sua vida. Foi ali. Mas o assunto hoje é essa placa, essa pedra, esse mosaico que acharam ali em letras gregas. 200 e poucos anos, não sei se 220, 230 anos, vocês vão estudar e o Criador fala melhor com vocês. Entendeu? Quando vocês recebem a palavra de Deus, o Criador fala melhor com vocês. Vocês sabem disso. Entendeu? Mas quando vocês também tratam com desprezo a palavra de Deus, vocês são enganados por qualquer criança na rua. Entendeu? Mas quando vocês recebem a palavra de Deus com amor, com carinho, com satisfação, Deus fala melhor na vida de vocês. Entendeu? Porque vocês dão crédito a esta palavra. O estudo é sobre este mosaico de Megido. Vai no Google, vai no YouTube, tem bastante histórias reais ali contando. Mas só que o nome ali já aparece em grego. Jesus é Deus nessa placa. Uma comunidade de 200 anos depois do Mashiach. Entendeu? Uma comunidade dentro de Israel. Uma comunidade dentro de Israel. E nesse documentário diz que as tropas
romana ainda estava dentro de Israel. Então a gente pega o estudo do ano 70 da destruição de Israel pelas tropas romanas. Então, do ano 70 até o ano 200, são 130 anos. Né? Vê se o irmão Nilson está falando certo a matemática aí. Se não estiver, pode corrigir. Então, 130 anos após a destruição dos anos 70, a tropa romana ainda estava dentro de Israel. Então, a luta não era só contra os primeiros machienses. A luta era para apagar o nome verdadeiro da nossa salvação. A prova está aí. A prova está aí, entendeu? E muitos cristãos apavorados, assustados, vendo a placa, vendo o documentário. A comunidade do primeiro século recebia ele como a manifestação de Deus. É Deus conosco. Muita gente sendo desmascarada aí. Muitas máscaras caindo. Será que eles têm vergonha na cara de reconhecer os seus erros e voltar atrás? De reconhecer os crimes da igreja da Santa Inquisição? Igreja assassina, homicida, sanguinária, criminosa. Será que eles têm a humildade de reconhecer os seus erros e voltarem atrás? Você vai estudar essa placa achada, mas ela já está em grego, já está contaminada. Você vê que 200 anos depois do Mashiach, eles já estavam contaminados com os costumes. Eu não digo os costumes, mas com a palavra grega, Iesus. Iesus não é Yehoshua. Iesus não é Yehoshua. Estão ouvindo? Mas a placa está, Iesus é Deus. É a manifestação do Criador na terra. É assim que está a placa. Eu aconselho os nossos peritos de Bíblia, vai estudar sobre isso e comente aqui. Você sabe, o Criador fala melhor contigo. Quando você é honesto, quando você recebe a palavra de Deus, a palavra é absolvida na sua vida. Estão ouvindo? Então nós temos que ir em cima dos fatos nesses últimos dias. Vai no YouTube, façam comentários, questione este povo. Questione esse povo. Então, pela história, nós vimos que a guerra romana não era só para destruir o templo de Israel, não era só para destruir os judeus, mas apagar o nome sagrado. Vocês viram que 230 anos depois, a história conta que esta comunidade era escondida das tropas romanas que ainda estavam lá. Estão ouvindo? É tantas coisas. Vocês viram que os acontecimentos começou a partir do ano 200. Nós já falamos aqui. Esta comunidade de Elefantina. Vocês vão estudar. Essa comunidade, 500 anos antes do Mashiach. Um povo que saiu, um povo judeu, que saiu de Israel e abriram uma comunidade no Egito, na cidade de Elefantina. Nós já provemos aqui, um povo dualista, inimigos de Deus, inimigo da verdade. Se o Senhor Yehoshua diz que Ele é a verdade, para que viver na mentira? Para que escolher a mentira?
Estão ouvindo? Então vocês vão estudar também 500 anos antes do Mashiach, este grupo de judeu, né? A história, algumas histórias diz que eles fugiram por causa da guerra, daquela guerra da Babilônia, entendeu? Diz que eles foram fugitivos. Mas aqui dá para ver que, estudando, você vai ver que eram judeus ricos, entendeu? Que escolheram uma terra boa na beira do Nilo. As terras à beira do Nilo, terras boas, entendeu? Então, era judeus ricos que escolheram aquela região com intenção de prosperar materialmente também. Vocês vão estudar e o Criador vai falar com vocês, porque eu sei que o Criador fala com vocês quando vocês são sinceros e quando vocês estudam a palavra de Deus. Então vocês vão estudar este grupo de judeu que abriu esta comunidade elefantina, deixaram o templo de Israel e abriram uma comunidade em Elefantina, porque não existe mandamento para abrir templo, né? Naquela época não tinha mandamento para abrir templos em outro lugar, porque já tinha o templo de Israel. Então vocês vão estudar, esses judeus já eram dualistas. Este nome de blasfêmia saiu da comunidade de Elefantina, o nome do Deus que eles invocavam lá. Esse Ial aí, entendeu? Esse Deus estranho que nós não conhecemos nos documentos de Israel, a sua origem é na comunidade de Elefantina. Esses judeus profanos, entendeu? Eu posso falar aqui, esses judeus profanos que deixaram o templo de Israel, entendeu? Para ir no Egito, adorar no Egito, fazer sacrifício do Egito. Tem sentido isso? Não tem sentido, entendeu? Então você vê que 500 anos antes do Mashiach, esse espírito de dualidade já existia. Que é um espírito maligno, que tira as pessoas da verdade. E quem que é a verdade? O Senhor Yahushua. Se ele é a verdade, nós não precisamos viver na mentira. Entendeu? E depois, o bispo Arius, 250 anos depois do Mashiach. Entendeu? Que você vai, tudo acontece depois do ano 200. 250, esse bispo Ário levanta de novo com esse espírito maligno da dualidade. Entendeu? Espírito maligno. Depois a Igreja Católica vai estudar esse bispo Ários. Entendeu? Mas ninguém estuda sem o Criador. Porque o próprio Criador diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. A pessoa vai estudar sem o Criador, vai estudar para ser destruído. Entendeu? Mas quando ele dobra o joelho: Criador, estou aqui para aprender contigo. Eu sei que no 7º dia o Senhor entra no templo para ensinar. Entra nesse templo aqui e me ensina. Entendeu? É assim que funciona. Entendeu? O que for além disso é procedência maligna. Entendeu? É nós aprendendo com o Criador. Entendeu? Então você vai estudar quem foi o bispo Arius. Entendeu? Viveu 250 anos depois do Mashiach. Egito, em Alexandria. Vocês vão estudar sobre ele, você vai ver. Aí o que acontece? A Igreja Católica vai estudar esse bispo Arius. Mas vai estudar sem o Criador? Aí no ano 325, Conselho de Nicéia, entendeu? E chegaram. O Criador não é um e não é dois. Ele é 3. Você vai ver que vai no seu Google e fala que ano que a Igreja Católica oficializou a Trindade. Vai sair Concílio de Nicéia, ano 325. Olha que documento importante. Se isso não estimular nós a estudar, o que vai estimular? Entendeu? Vai no seu Google e pergunta o ano que a Igreja Católica oficializou a Trindade. A Igreja Católica vai estudar o bispo Arius, entendeu? Coloca o bispo
Ários com a igreja primitiva. A igreja primitiva adorava o único Deus. Ele se fez carne e habitou em nosso meio, de acordo com a placa. Entendeu? Aí vem o Ários e já vem com a dualidade. Já vem com a mentira lá da comunidade elefantina. Que o Ários pegou os documentos da igreja de Elefantina lá no Egito. Entendeu? E trouxe e introduziu a dualidade. Aí a Igreja Católica vai estudar o bispo Ários e chega ao conhecimento. Não é um, não é dois, mas é três. O catecismo da Igreja Católica, lá está um dogma, uma mentira. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Três pessoas distintas da Trindade. Três pessoas, o Espírito Santo é pessoa? Eles não questionam. Eles não questionam. Três pessoas distintas. O Espírito, terceira pessoa da Trindade. Então, esse povo tem que ser questionado. E quem que vai questionar esse povo? É quem tem a verdade. É quem tem a verdade. Quem tem a verdade não pode se calar. Como foi o versículo de Lucas 19:40. O Senhor Yahushua aponta o povo e o Senhor Yahushua disse: se esse povo se calar, as pedras clamarão. Entendeu? Então esse povo não pode se calar. Quando entrar no YouTube, que vocês vê esse povo mentindo, você questiona eles. No grupo dos padres, você tem direito de entrar lá e questionar eles. Ele não vai mais matar você. Entendeu? Na Santa Inquisição, eles diziam, é herege, e herege tem que morrer. É bruxa, e bruxa tem que morrer. Entendeu? Eles criavam narrativas mentirosas. Mas hoje, a imagem dele está sendo esmagada no carnaval e eles não têm força para defender a imagem dele. Porque a imagem dele é mentira, é mentirosa. E eles não têm força para defender a mentira. Quem defende a imagem dele é alguns evangélicos loucos que surge aí, sem conhecimento, ainda defende a imagem deles. Mas eles mesmos não têm força para defender a sua imagem. Então fique com esta palavra, estuda esta comunidade de Elefantina, esses judeus que deixou o templo de Israel e abriu no Egito, fazendo sacrifício no Egito, e acabou em nada. Estuda esse bispo Ários, 250 anos depois do Mashiach, que saiu, que estudou também essa comunidade de Elefantina e era dualista, entendeu? E acabou-se em nada. Agora, esse mosaico de Megido vocês têm que estudar, entendeu? Essa comunidade, 200 anos depois do Mashiach, acreditava que o Mashiach é Deus, entendeu? Por isso deixaram essa placa e o dogma da Trindade, criada no ano 325, Concílio de Nicéia, entendeu? O Concílio da Igreja Católica oficializou a Trindade. Fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento, entendeu? Não esqueça, Mosaico de Megido, estuda lá a placa escrita. O Messias de Israel é o Criador, entendeu? No nome do Senhor Yahushua. Amém.